E aí, mentes brilhantes, eu sou o Cadu Valcésar e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma super câmera que a Sonoff nos enviou, que é a PanTilt 2. Essa câmera tem suporte a protocolo ONVIF e RTSP. Eu vou explicar para vocês o que significa essas siglas e a gente vai conectá-la ao Home Assistant. Então, se você curte tecnologia e casa inteligente, se inscreva no canal ativando a opção Todas. Dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação. E já compartilha com quem ama tecnologia. Se você está precisando de uma ajuda ou uma consultoria em relação a Home Assistant ou casa inteligente, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Curiosos para saber todas as funcionalidades dessa câmera? Só aguardar o tempo da vinheta. Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a Sonoff, que é parceira do canal de longa data e que nos enviou esse dispositivo para a gente fazer os testes e o unboxing. E se você quiser adquirir esse produto, eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Galera, a maioria das pessoas tem dificuldade em conectar as câmeras no Home Assistant. Essa câmera aqui foi pensada para isso. Ela tem o protocolo RTSP e o ONVIF. E o que significa isso? RTSP significa Real Time Streaming Protocol, ou seja, é um protocolo de streaming somente. Então ele vai pegar a imagem da câmera e vai transmitir para vocês sem mais nenhuma funcionalidade. Já o ONVIF significa Open... Meu Deus, como é que eu vou decorar essa sigla? Já o ONVIF significa Open Network Video Interface Forum. Ou seja, a tradução de tudo isso significa o seguinte: além dela fazer o streaming de toda a imagem, você ainda consegue controlar a câmera. Por exemplo, essa câmera aqui vocês conseguem rotacionar 360 graus, mover para cima, para baixo. Então tudo isso é possível através do protocolo ONVIF. E isso é possível através do Home Assistant. Eu vou mostrar para vocês como fazer a conexão. Bom, explicados os detalhes aqui e as siglas, o que significam os protocolos, agora eu vou fazer o unboxing da câmera e depois eu vou mostrar para vocês a instalação no aplicativo EOE-Link e no Home Assistant. Pessoal, então nós temos aqui a câmera da Sonoff PanTilt 2, que é a PT2 que o pessoal fala, tá? É uma câmera Wi-Fi, ela é compatível com o Google e com a Alexa. Ela funciona no aplicativo da EOE-Link. Ela tem algumas funcionalidades aqui, que é Full HD, 1080, ela tem visão panorâmica 360 graus, áudio bidirecional, detecção humana, visão noturna inteligente, detecção de movimento, modo físico de privacidade. Ela funciona com uma fonte de entrada de 5 volts e 2 ampere. A interface dela é USB tipo C, a abertura da lente é f2.0, o ângulo de visão é maior que 100 graus, a resolução 1080p, como eu disse para vocês. Ela trabalha com uma compressão de vídeo H264, ela trabalha aqui com um método de armazenamento de cartão de memória até 128 GB. Então vamos abrir aqui, ó, a gente pode fazer várias cenas aqui com alguns dispositivos da Sonoff e vamos abrir aqui a caixa e ver o que vem dentro. Ó, a embalagem muito bem feita, como sempre com os produtos da Sonoff. Então a gente tem aqui uma caixinha. Dentro dessa caixinha a gente tem aqui primeiro um cabo USB tipo C de 2 metros. Nós temos aqui um manual da câmera. Temos aqui um gabarito de furação, ó. A gente tem um conjunto de 2 parafusos com bucha. E a gente tem aqui uma tampinha que provavelmente é para a gente fazer a fixação na parede dessa câmera, através desse gabarito. E aqui nós temos a câmera propriamente dita. Então olha só, pessoal, uma câmera muito bem acabada, ó. A gente tem aqui o alto-falante, tem aqui a entrada tipo C, marca Sonoff, e embaixo nós temos aqui pés de borracha, caso vocês queiram deixar essa câmera apoiada na mesa, ou vocês podem colocar aquela peça que eu mostrei para vocês, ó, e girar. Então aqui vai ficar fixa daí na parede, no teto ou aonde vocês acharem melhor. Aqui, se a gente levantar a câmera, ó, nós temos a lente, temos aqui os LEDs para infravermelho, e se levantar mais um pouco a gente tem a entrada do cartão de memória. E nós temos aqui o botão de reset ou de pareamento.
Pessoal, então é isso que vem na caixa. Agora eu vou fazer a ligação dessa câmera e mostrar para vocês como fazer o pareamento no aplicativo EOE-Link. Pessoal, então vamos lá. Ó. Primeira coisa, liguei a câmera aqui, ela começa a girar e o LED começa a piscar em azul. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no aplicativo EOE-Link. Essa câmera ela já tem Bluetooth, então ela vai ser conectada bem rápido. Ó. Vocês vão perceber que se a gente for aqui no sinal de mais, adicionar dispositivo, ele já tem aqui a minha rede salva de Wi-Fi, vou dar um próximo, aí ele vai procurar os dispositivos que estão próximos aqui. Olha lá, ele achou já a Sonoff Cam PT2, tá? Aí eu vou clicar em adicionar. Se vocês eram da época das primeiras câmeras da Sonoff, vocês lembram que era um pouco sofrido para parear. Aqui vocês podem perceber que é bem mais rápido. Ó, já pareou a câmera, vou dar um próximo. E aí eu vou deixar esse nome aqui mesmo, tá? Vou dar um próximo aqui e concluir. Então olha só, pessoal, tá aqui, câmera PT2, ela tá conectada. Se eu clicar uma vez aqui, ó, eu tenho as funcionalidades dessa câmera. Então aqui, primeiro, eu tenho como exibir a imagem da câmera. Se eu clicar aqui no play, ó, ele vai exibir a imagem da câmera, estão vendo lá? E aí eu tenho embaixo o controle, olha. Eu lembro que eu falei que ela tem um controle 360 graus de rotação? Então, ó, se eu clicar aqui para cima, ó, subiu, desceu, ó. E aqui ele vai para os lados, ó. Para o lado esquerdo, para o lado direito. Se vocês controlam a câmera toda através desses controles aqui de rotação. Tá? Se eu clicar aqui, calibração do PTZ, ó, o que ele vai fazer? Ele vai girar a câmera em várias posições, ó, e ele vai calibrar o PTZ da câmera. Além disso, aqui ele mostra qual é a taxa de kilobits por segundo que ele está transmitindo. Tenho aqui o automático, que seria a qualidade da imagem. Então, olha só, pessoal, a gente tem aqui 1080, ó, qualidade de 1080. E se eu clicar uma vez aqui novamente, eu tenho a qualidade de 360p, que daí é uma qualidade mais baixa, caso vocês queiram que ela fique mais rápida a imagem. E tem o automático, que ele vai verificar aí a rede de vocês, como é que tá, e vai deixar a imagem da melhor forma possível para ela ficar fluida. Aqui é o controle de rotação, vocês podem visualizar a câmera na horizontal ou na vertical. Eu não vou mexer aqui agora, porque senão vai atrapalhar aqui a gravação. E aí, pessoal, a gente tem aqui os eventos, ou seja, a gente pode ter várias características a mais na câmera, mas aí vocês têm que desbloquear e assinar um plano de inscrição lá no EOE-Link, beleza? No cloud. A gente tem o som, ó. Oi. Olha só. Tá? Então a gente ouve o som da câmera no celular. E aí aqui eu tenho falar. Oi. E aí, o que acontece? Se eu falar do celular, vai sair na câmera. Por exemplo, vamos supor que tem uma entrega, um entregador na porta, vocês falam assim, ó, tipo, deixa a encomenda aí, ou alguma coisa nesse sentido. Deixa a encomenda aí, nunca mais vocês acham, né? Daí o PTZ é o que está escolhido aqui, e a reprodução, no caso, são os vídeos que vocês gravaram. Então, olha só, aqui como não tem nenhum cartão de memória, ele está dando aqui, ó, nenhum cartão micro SD detectado. Aí, pessoal, eu vou dar uma sugestão para vocês, tá? Compre um cartão de memória bom, de procedência, classe 10 no mínimo aí, 128 GB. Se vocês comprarem cartões duvidosos com preços baixos, na maioria das vezes que eu faço vídeo de câmera acontece isso e o pessoal vem no comentário, ah, não tá funcionando. Provavelmente é o cartão de memória. E aqui a gente tem uma linha do tempo, que são as gravações que ela vai armazenando no cartão de memória. Aí vocês vão rolando aqui através dos dias, ó. Tem as setas que vocês escolhem o histórico, e aqui vai ter uma linha do tempo que vocês vão visualizar as imagens no caso. Vocês podem ligar a opção de detecção de movimento, detecção humana, evento do dispositivo, e aí vai, tá? Tem alguns eventos que a gente vai poder configurar nessa câmera. Volta aqui. Se eu clicar nos 3 pontinhos aqui em cima, pessoal, a gente tem as opções padrão aqui do EOE-Link, que é o nome do dispositivo, a versão atual,
o manual do usuário, no caso. Se vocês quiserem eletrônico, ele está aqui. As plataformas que é compatível. Se vocês quiserem atribuir essa câmera a um local, compartilhar com outra conta do EUE-Link, fazer uma cena inteligente no EUE-Link. Aqui, pessoal, a gente tem um indicador da câmera que está desligado. Essa opção aqui é para deixar aceso ou apagado o LED da câmera. Armazenamento em nuvem, vocês precisam ter uma inscrição do EUE-Link, que vocês podem armazenar também as imagens em nuvem através do serviço que tem aqui no EUE-Link, bem legal. Detecção de movimento, olha que bacana, pessoal. Essa opção está desligada como padrão, mas se eu clicar aqui uma vez, eu posso ligar essa opção de detecção de movimento. Ele vai gravar os vídeos quando ele detecta movimento e armazena o vídeo no cartão de memória. Por que isso? Às vezes vocês não querem gravar continuamente as imagens da câmera, vocês querem gravar só quando ela detecta o movimento. Então aqui economiza o cartão de memória e economiza depois no momento que vocês forem procurar uma imagem. Se vocês deixarem ela gravando direto, vocês vão ter que ficar rodando ali o tempo todo para poder achar, por exemplo, o movimento que teve. Então, olha só, na detecção de movimento, a gente tem aqui o que ele vai detectar. Objetos em movimento, qualquer coisa que se mover, por exemplo, a câmera pegou lá um cachorro, que não é um objeto, né? Mas pegou algo que não é humano. Pegou um cachorro, pegou um carro, pegou um aspirador robô, sei lá. Ele vai pegar objetos que estão em movimento, qualquer objeto. Eu posso também detectar humano, tá? Então eu posso detectar, além do movimento de objeto, humano. E eu posso deixar desligado e ligado somente humano. Por exemplo, vocês querem que ele detecte somente pessoas, então vocês deixam somente ligado essa opção. Zona de detecção, isso aqui é muito interessante. Por quê? Às vezes vocês deixaram a câmera aqui e tem uma cortina balançando nesse lado da câmera, onde eu tô com a mão aqui, por exemplo. Vamos supor que essa área aqui é uma área que vocês não querem que ela detecte movimento. Por quê? Senão vai dar falso positivo. Toda vez que a cortina se movimentar, o que vai acontecer? A câmera vai gravar e vai ficar gravando continuamente. Se estiver ventando, então, ela vai gravar continuamente. Então, ó, eu vou fazer o que aqui? Deixa eu ajeitar aqui. Ó, então eu vou fazer o que aqui, ó? Vamos supor que aqui é a cortina que está se movimentando, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso diminuir a área de detecção de movimento. Então, a minha área de detecção de movimento é somente essa área que está dentro do quadrante vermelho. Então, aqui onde a cortina está se movimentando, não vai detectar. E eu dou um salvar. Ó, então eu escolhi a zona de detecção ali, que é onde vai ter movimento realmente. Sensibilidade da detecção de movimento, baixa, média ou alta. Aí vocês têm que testar, tá, pessoal? Isso aqui depende muito do ambiente de vocês. Às vezes vocês têm aí algo que se move lá no fundo e não está detectando, então vocês têm que aumentar a sensibilidade. Ou às vezes ele está detectando coisas que não deve, aí vocês diminuem a sensibilidade. Aí precisa fazer teste. Aí depende de cada caso. Período efetivo, vocês podem gravar isso durante todo o dia, 24 horas, ou vocês podem escolher dias da semana e vocês também podem escolher horários. Por exemplo, eu não quero que ele grave nada depois das 10 da noite, vamos imaginar. Aí vocês clicam aqui, às vezes a câmera está num lugar interno aí que vocês não querem que grave. Ó, vocês desligam 24 horas e aí vocês colocam um horário de início de detecção. Vamos supor que vocês querem que ele comece a gravar às 6 da manhã. E vamos supor que vocês querem que ele pare de gravar às 10 da noite. Então vamos lá, ó, escolho 10 aqui e dou um salvar. Então nesse caso ele vai fazer o quê? Ele vai gravar somente das 6 às 10 todos os dias, tá bom? E aqui a gente tem a notificação push da detecção de movimento. Toda vez que ele detecta um movimento, vocês vão receber aí uma notificação. Não é legal, tá, pessoal? Mas isso existe e vocês podem deixar ligado se vocês quiserem. Beleza, voltando aqui, a gente tem o monitoramento inteligente. O que é isso? Ó, ele vai rastrear automaticamente um alvo de detecção selecionado. Então, se eu ligar essa opção, o que ele vai fazer? A câmera vai se movimentar de acordo com o movimento de algum objeto. Por exemplo, vamos supor, eu estou na frente da câmera aqui. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Ó, a câmera está aqui. Vamos supor que eu venha para o lado aqui. Ó, o que aconteceu. Ó, o que aconteceu, ó. Ó, vou chegar mais aqui. Ó, a câmera está se movimentando conforme eu me movimento, tá? Então essa opção aqui é a opção de monitoramento inteligente. Ou seja,
Vocês deixaram numa área e vocês querem que quando ela detecte um movimento, ela vai se movimentar conforme o movimento do objeto. Eu acho muito interessante essa opção, tá, pessoal? Deixar ligado isso aqui, ele vai detectar o alvo e vai movimentar a câmera ali, o PTZ da câmera. Gravação local, vocês precisam ter um cartão de memória. Então, toda vez que vocês inserirem um cartão de memória aqui, ele vai ter as informações do cartão de memória e vocês vão poder formatar. Eu sugiro que toda vez que vocês insiram um cartão de memória novo, formata o cartão e aí aqui vocês têm como salvar no cartão, vocês têm como salvar o tempo integral. Deixa eu ver se eu tenho um cartão de memória aqui para colocar para vocês verem. Ó, pessoal, tem um cartão de memória aqui, eu vou inserir na câmera. Pessoal, tive uma dificuldade de inserir o cartão de memória, ele tem que entrar um pouco na diagonal. Então, beleza, ó. Inseri um cartão de memória aqui, aí ele já deu erro aqui. Por que que ele deu erro? Porque o cartão de memória está num formato que ele não reconheceu. Então, eu vou formatar o cartão de memória, ó, confirma. Beleza. Ele formatou o cartão de memória, qual é o estado? Normal, e aí tem lá total e restante, que é o espaço, né? Acho que ele não reconheceu ainda. Então eu saí, voltei da tela, ele reconheceu aqui, ó. Espaço total 119 GB, restante 119 GB, tá novo. Salvar no cartão, vocês podem desligar essa opção se vocês não quiserem salvar no cartão. Modo de gravação, tempo integral, ou vocês querem agendar um horário para ele gravar. E aí, pessoal, nesse caso vocês vão editar os temporizadores, ou seja, ele vai gravar de tanto em tanto tempo naquele determinado horário. Ou você somente vai gravar eventos. Quais eventos que vocês vão gravar? Ó, vou dar um salvar aqui para vocês verem. Os eventos são aqueles lá de detecção de movimento e tudo mais. Lembra que eu falei? Então, se vocês quiserem gravar somente quando ele detecta o movimento, vocês têm que deixar essa opção aqui marcada. Se vocês deixarem integral, ele vai gravar essas imagens integralmente durante o dia todo. Gravação em loop, ó, os vídeos mais antigos serão sobrescritos. Então, se vocês deixarem essa opção ligada, vamos imaginar que acabou aqui o espaço do cartão de memória. O que que ele vai fazer? Ele vai apagar os primeiros vídeos que tem lá e vai gravar um novo vídeo. Por quê? Senão ele para de gravar. Eu acho interessante essa opção aqui. Então essas são as opções do cartão de memória. Voltando aqui, pessoal, ó, a gente tem aqui, ó, rodar, que daí no caso a gente pode girar a câmera. Então se eu clicar aqui no rodar, ele vai inverter a visão da câmera. Para que isso? Às vezes vocês instalaram ela no teto de ponta cabeça. Então quer ver como é que vai ficar? Ó? Tá vendo lá? Ela ficou invertida. Se eu virar a câmera aqui como se estivesse no teto, ó, ela fica certa. Então às vezes isso aqui é útil dependendo da instalação de vocês. Vou deixar desligado isso aqui. Visão noturna. Olha que legal isso aqui, pessoal. A visão noturna, ela tem a luz infravermelha, tem a luz branca, e essa luz branca você tem a opção de baixo, médio ou alto. E tem a visão noturna inteligente, que ela alterna automaticamente entre luz infravermelha e luz branca. Qual que é a diferença? Uma luz infravermelha, ela vai filmar um objeto e esse objeto vai ficar monocromático, ele vai ficar preto e branco. A luz branca, ele vai acender uma luz branca para que o objeto que esteja no escuro fique colorido. Então aqui você pode usar essas duas opções ou você pode usar a visão inteligente. Quer ver? Eu vou colocar a infravermelha, vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos ver se eu consigo apagar a luz aqui. Ó, vou voltar a câmera aqui. Pessoal, olha lá, ó. Essa aqui é a luz infravermelha. Só que como eu tenho um monitor na minha frente, então não tá aparecendo muito o infravermelho. Deixa eu ver aqui se a gente mudar para luz branca, o que que acontece. Visão noturna, luz branca. Ó, pessoal, luz branca, eu liguei agora como... Olha lá o que que acontece, ó. Ele acendeu uma luz, duas luzes, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, duas luzes na câmera. E aí ele ilumina o objeto que está no escuro. E esse objeto ele vai ficar colorido, porque ele está iluminando o objeto. Então fica forte aqui. E eu tô com a luz baixa, eu acho aqui. Vamos ver qual que eu coloquei aqui, ó. Luz branca, eu coloquei baixo. Agora eu vou colocar alto aqui, vou dar um salvar. Ó, o alto, pessoal, o alto ficou muito forte, esses LEDs. É que tá perto do meu rosto aqui. Mas aí ele ficou bem forte. Então é bem legal isso aqui no escuro. Quer ver? Vamos colocar o infravermelho de novo, vou dar um salvar. Pronto.
Agora ele apagou e aí eu tenho a imagem normal sem os LEDs acesos, que é só infravermelho. Se vocês, no caso aqui, quiserem a imagem só infravermelho, vocês deixam ligado infravermelho, senão ele vai acender esses LEDs. E dentro de casa, às vezes, não é muito legal. Isso aqui seria legal para vocês filmarem externo. Por exemplo, vocês têm uma área externa que seja coberta, porque essa câmera não é a prova d'água, e aí vocês podem deixar ligada essa opção aí de luz branca, beleza? Dentro de casa acho que vai ficar meio complicado. Mais configurações, eu tenho aqui o volume do alto-falante, ó. Depois eu tenho o volume do microfone. E aí, pessoal, olha que legal. Aqui tem agenda do modo de suspensão. Por exemplo, vocês querem que ela não filme nada durante tal horário. Então, vocês podem adicionar aqui o horário e a ação, ligar ou desligar. Então, vocês podem fazer essa agenda aqui, que é o modo de suspensão, por privacidade mesmo. Aqui que é legal, OnVIF e RTSP, ó. Essa opção aqui está desligada como padrão. Então, se ela estiver desligada, vocês não conseguem usar ela no Home Assistant. Então, vamos lá. Vocês têm que primeiro ligar essa opção. E aí, aqui ele vai mostrar o endereço IP da câmera, que ele pegou aqui, 192.168.525. A porta do OnVIF é 80. E aqui ele deu um endereço que é o RTSP. Lembra, pessoal, RTSP é somente streaming direto, ele vai só mostrar essa imagem. Então vocês podem usar isso no VLC, que é aquele aplicativo que mostra a imagem de câmera. Vocês podem usar em algum aplicativo que vocês tenham de câmera mesmo na TV. Vocês podem usar isso aqui como um streaming direto. Aí vocês só copiam isso aqui e usam esse endereço que é o RTSP // e tal. Daí tem o usuário e a senha, olha só. O usuário é admin e a senha tá lá, 05329800. Isso aqui é uma senha que veio padrão, eu não mexi, certo? Então a gente vai lembrar dessas opções depois, que eu vou mostrar para vocês lá no Home Assistant como configurar. Tá ligado isso aqui. Olha só, pessoal, tem zona de privacidade, olha que interessante. Vamos supor que vocês não queiram que ela filme alguma área da casa de vocês. Então vocês podem fazer isso aqui, ó. Por exemplo, aqui eu não quero que ela filme. Vamos supor que aqui a câmera tá no banheiro e nesse lugar aqui tá o vaso sanitário. Sei lá, um exemplo bobo, né? Mas só para vocês entenderem. Então vocês podem fazer isso aqui, ó. O que vai acontecer? Tudo que ele filmar, ele vai ficar com essa tarja preta nesse local, que é a zona de privacidade. Então tem essa opção caso vocês queiram usar. E aí a marca d'água que vai aparecer da Sonoff. Então se eu voltar aqui, vocês vão ver que tem a marca d'água aqui em cima, ó, Sonoff, beleza? Vocês podem tirar essa marca d'água, caso vocês não queiram que isso apareça na imagem, é só clicar em mais configurações e tirar o marca d'água. E tem o reiniciar câmera, que ele vai voltar às configurações de fábrica. Pessoal, bastante opção. Vocês viram que é uma câmera bem completa? A gente tem daí a configuração do Wi-Fi, que a gente pode trocar o Wi-Fi se vocês quiserem aqui. Configuração de alarme, ó. Por exemplo, vocês podem ligar isso e configurar um alarme da câmera. Então, se eu clicar uma vez aqui, ó, duração do alarme, vamos por lá. 10 segundos, vou dar um confirmar. Aí vocês podem escolher qual que é o tipo do alarme. Se vocês querem aqui um alerta, uma sirene ou um bip. Aqui tá difícil eu clicar, hein? Vamos deixar aqui no alerta. Isso aqui é útil depois para vocês fazerem uma automação, certo? Se tiver um movimento naquele lugar, ele dispara o alarme. Então dá para vocês fazerem depois uma cena com isso. E aí ele vai fazer isso aqui, ele vai dar um alerta ou vai dar uma sirene. E aí vocês podem escolher aqui o período também que isso vai acontecer. Pessoal, então olha só, chegamos ao fim das opções aqui, depois a gente só tem informações do dispositivo, que é o ID, o fabricante e tudo mais. São bastante opções mesmo que vocês têm dessa câmera. Eu achei bem interessante essa câmera, bem completa, imagem boa, fluida. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer para configurar ela no Home Assistant. Certo, pessoal, estamos no Home Assistant, agora eu vou lá em configurações. Aí eu vou clicar em dispositivos e serviços. Olha só, ele já descobriu aqui a câmera Cam PT2 OnVIF. Olha que bacana. Eu não vou usar essa opção só para mostrar para vocês onde vocês iriam caso ele não descubra. Vocês vão ver aqui integração, adicionar. Aí vocês vão digitar aqui OnVIF. E aí ele já descobriu, tá, pessoal? Geralmente o OnVIF ele já descobre a câmera de vocês. Aí vocês clicam uma vez aqui em cima e aí ele vai pedir aqui o usuário. O usuário era admin. E a senha agora só por Deus, né? Vamos lá. E a senha aqui era 005329800, beleza? Vou dar um enviar aqui. Show! Olha só, conectou a câmera no OnVIF, vou dar um fechar. Só isso, pessoal. Conectou.
a câmera no OnVIF. Olha só, então, como é que a gente vai vem aqui nos dispositivos, eu tenho aqui a Cam PT2. E aí, o que eu tenho de entidades? Ele expõe aqui a entidade mainstream, que é o stream principal. Deixa eu tirar o som aqui. Olha só, pessoal, que legal, como é fluida a imagem. Ó, beleza? Então tá aqui a câmera principal, tá aqui um tipo câmera, se eu clicar uma vez aqui, ó, é câmera.cam parará. Então para vocês usarem isso aqui num card, por exemplo. O que mais que tem aqui, ó? Tem os sensores de detecção. Então eu tenho aqui o sensor de detecção de alarme, que é o nome aqui, Binary Sensor Cam Multion Alarm. Então, se ele ficar verdadeiro, quer dizer que ele detectou um alarme. Se ele ficar falso, tá ok. Depois eu tenho outro detector aqui de pessoa, ó, detecção de pessoa, que o nome aqui é Binary Sensor Cam Person Detection, ou seja, quando ele detectar uma pessoa. E eu tenho aqui também a detecção de movimento, beleza, pessoal? Vocês viram, então, o que o OnVIF faz a mais do que o RTSP? O RTSP ele só vai transmitir a câmera, a imagem. O OnVIF ele faz isso aqui, ó. Ele vai expor os sensores da câmera, tudo que ela tem. Eu tenho aqui como fazer o reboot da câmera, tá? Eu tenho como setar a data e hora da câmera se tiver incorreta por aqui. Legal, pessoal. O que mais que a gente pode fazer aqui com essa câmera? A gente pode também controlar a câmera através do controle PTZ. Como é que a gente faz isso? Vou mostrar para vocês agora aqui num card, tá? Pessoal, então vamos lá, ó. Eu vou adicionar um card aqui, então eu vou clicar no modo de edição e aí eu vou clicar em adicionar cartão. Tem um cartão que se chama relance de imagem ou image glance, se tiver em inglês. Clica uma vez aqui, só que é o seguinte, pessoal, aqui ele tem um bug, tá? Na parte visual dele, ó, tem caminho da imagem, na verdade não é uma imagem, é uma câmera. Então aqui eu tenho vista da câmera automática ou ao vivo, então eu vou deixar ao vivo. E aí, o que eu faço aqui? Eu vou clicar em mostrar editor de código. Então ele tem aqui o seguinte, ó, image, ele tem um endereço da internet aqui. Eu vou tirar isso aqui e vou colar o camera.can pt2 mainstream, que é o nome da minha câmera. Só que mesmo assim não apareceu, perceberam? Aí a gente tem que colocar aqui, ao invés de ser só image, a gente coloca câmera underline image. Ó lá, apareceu a imagem da câmera ali. Estão vendo? E aí eu posso voltar para o meu editor visual. Beleza. Então até aqui, ó, eu tenho a imagem da câmera e aí eu posso colocar entidades para controlar. Por exemplo, vamos supor que eu queira colocar a luz do escritório aqui, a luz da onde está a câmera. Você pode controlar embaixo aqui. O nome, tá? Tá kitchen aqui, eu posso colocar o ambiente que ela esteja. Beleza. Aí eu vou dar um salvar aqui, ó. A câmera vai ficar aqui na minha área. Como é que eu faço para controlar isso? Então deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Primeira coisa, a gente vem aqui no ferramenta de desenvolvedor, ações, aí eu tenho uma ação que se chama aqui onvif.ptz, olha só. Então, pessoal, aqui vocês vão conseguir o código que vocês precisam. Primeiro, eu vou escolher qual que é o alvo. É a minha câmera PT2. Aí o que é esse tilt? O tilt é a direção de cima e baixo, tá? Então, por exemplo, eu vou mexer a câmera, primeiro quero mexer à esquerda. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte aqui. A direção do pen, que é esse pan aqui, eu vou colocar para a esquerda. Zoom aqui no caso, não vou mexer com zoom, deixa desligado. E essas outras opções aqui, que é a velocidade, distância, tudo eu vou deixar padrão. Modo do movimento, a gente coloca aqui, ó, o modo relativo. Vamos ver se vai funcionar aqui. Ó, ele tá mexendo a minha câmera para a esquerda, tá? É que vocês não estão vendo. E aí, para que eu fiz isso? Para vocês pegarem aqui o código. Então, se eu vier aqui no modo YAML, eu tenho o código que ele faz isso. Então, a ação é onvif.ptz, o target, que é o alvo aqui, no caso é minha câmera. Aí tem a distância 0.1, que é o tanto que ele vai mexer, a velocidade, a duração do movimento, daí tem esse preset que é 0, e aí o modo de movimento, modo relativo, na minha câmera funcionou relativo, dependendo da câmera talvez seja outro, nessa da Sonoff é o relativo. O pen é left, então eu vou copiar isso aqui, daí eu volto aqui na minha visão geral. Isso aqui seria interessante vocês criarem uma tela só para a câmera, e aí vocês podem adicionar aqui um botão. Vamos supor, o botão, eu venho aqui no mostrar editor de código, aí aqui embaixo onde tem type, button, eu deixo o type button e colo o resto, ó. A ação, no caso, é o tap action,
Ou seja, quando eu clicar no botão para ele fazer a ação, ele vai chamar o quê? O onVIF.ptz. Aí a gente só tem que mudar algumas coisas, tá? Por exemplo, aqui não é target. Aqui a gente tem uma opção chamada Service Data. E aí a gente coloca aqui a entidade, a gente coloca aqui, ó, nesse lugar, e apaga esse target aqui, ó. E esse data a gente apaga tudo e vai deixar aqui essas outras opções todas aqui dentro, ó. Aí aqui no Tap Action a gente vai colocar isso aqui, ó. A ação é o call service, ou seja, ele vai chamar um serviço, que é o onVIF.ptz. E aí, esse service data, ele fica embaixo, ó. Vou dar um tab aqui, porque ele vai ficar embaixo do service, ou seja, ele está interno, beleza? E aí eu volto no meu editor visual aqui e coloco o nome, por exemplo, esquerda. Ó, e vou dar um salvar. Agora vamos ver se vai mexer aqui, ó. Deixa eu dar um sair do modo de edição. Eu vou clicar no esquerda aqui, ó. Ó lá. Ó, perceberam? É que ele tá com movimento ativo aqui. Deixa eu desligar esse movimento aqui. Ó, então agora a câmera tá parada aqui, ó. Tá parada. Agora eu vou clicar no esquerda para vocês verem, ó. Ó lá. Tá vendo que ele mexeu, ó? Ele mexeu um pouquinho, ó. Ó, beleza? E aí, pessoal, o direita, no lugar do left, é o right. Daí para cima é up e para baixo é down. Só que aí o up e down não é o pan, é o tilt. É só vocês entrarem nas opções ali, vocês podem fazer um controle completo daí da câmera de vocês no Home Assistant. Qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e até a próxima. Pessoal, em minha opinião sincera sobre esse produto, alguns pontos positivos dessa câmera: ela é uma câmera 1080 Full HD. Além disso, ela tem uma visão panorâmica 360 graus. Ela tem visão noturna inteligente. Além disso, ela tem detecção de presença humana, o que permite vocês fazerem aí automações com ela, e detecção de movimento. Galera, me surpreendeu essa câmera aqui por ela ter os protocolos OnVIF e RTSP, o que é uma dificuldade com algumas câmeras de alguns fabricantes, até mesmo para conectar ao Home Assistant. E vocês podem ter ainda o serviço da nuvem, que é pago através do EOE-Link. Como sempre, a Sonoff vem inovando nos seus produtos, tem novidade chegando aí. Aguardem que tem novos lançamentos da Sonoff. E você, o que achou dessa câmera? A conexão vai facilitar o uso no Home Assistant? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você curtiu esse vídeo, já deixa um like e compartilha com a maioria das pessoas. Dessa forma vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. E a gente vai conectá-la no... Então... E a gente vai conectá-la ao... Curte tecnologia e casa inteligente, se inscreva no canal e ative o... Se você está precisando de uma ajuda ou uma consultoria sobre home... Se você está precisando de uma ajuda ou consultoria em relação ao Home Assistant ou... Se você está precisando de uma ajuda em... RTSP significa Real Protocol. Já o OnVIF significa Open Network Video Interface. A conexão vai permanecer. E você, o que achou dessa câmera? A conexão... E se você curtiu esse vídeo, já deixa um like e compartilha com a maioria. RTSP significa Real Time